A nossa entrevista acontece aqui no gabinete do secretário municipal de Educação e Cultura, Bolivar Pascoal, para falar da preparação do município para a Conferência Regional de Educação. Já foi realizada uma mini conferência com equipes de farroupilhenses trabalhando para já adequar a pauta à Assembleia, à Conferência Regional? Sim, Reis. Na verdade, cada município tem esta atribuição de discutir com os entes da sociedade, os órgãos envolvidos com a educação, de analisarem um documento que foi redigido pelo MEC, onde coloca todas as diretrizes, todos os objetivos, quais serão os parâmetros com relação à educação a nível, obviamente, municipal, estadual e nacional, em todos os seus contextos, quanto à rede pública municipal, com relação à rede pública estadual, com relação à rede privada, com relação às escolas profissionalizantes, enfim, toda essa situação, ela foi debatida aqui no nosso município, no Salão Nobre. Nós tivemos a oportunidade de ter representado todos os segmentos de pais, de professores, de gestores, de universidades, de escolas profissionalizantes. Tudo isso nós debatemos aqui e claro que nós tiramos daí algumas anotações que vão fazer parte desta conferência regional, aonde a MESNE coordena esse trabalho todo. Nesse encontro no Salão Nobre deu para perceber que formaram-se grupos e cada grupo trabalhou um tema. Foi essa a ideia? O princípio era esse? A formatação desse documento, desse trabalho, ele foi dividido em 6 eixos, né? Todas as questões elas foram colocadas dentro desses eixos todos que a educação tem. A questão da acessibilidade, a questão da inclusão, a questão do financiamento, a questão da questão pedagógica propriamente dito. Todos esses formam eixos. Dentro desses eixos foram discutidos. Por isso que foi dividido em 6 grupos, para cada grupo estudarem. Quem está mais afeto à questão hoje da inclusão, do aluno que tem necessidades especiais, entrou naquele eixo para discutir, né? A questão hoje dos gestores, discutir mais o financiamento, de onde vem o recurso, como vamos utilizar o recurso. A questão dos professores, mais vão estudar a questão mais pedagógica, né? O conteúdo que deve ter hoje na educação de cada ente. Então foi dividido nesses eixos, que também é aquilo que nós vamos discutir a nível regional, e é a mesma formatação que nós vamos discutir isso a nível estadual, e o ano que vem, quando vai ser feita a Conferência Nacional de Educação, que também serão diluídos dentro desses eixos. Cada eixo tem um número de itens, que é chamado de colóquios, que cada ele nós vamos então esmiuçar, vamos estudar naquilo que hoje se adequa ou não dentro de cada município. Secretário, a conferência regional acontece aqui em Farroupilha. O que está sendo exigido, o que está sendo preparado então? Quantas entidades, quantas pessoas deverão vir a Farroupilha para a conferência? Nós vamos ter aqui em Farroupilha em torno de 270 pessoas, né? Dos 35 municípios, cada município recebeu um número em função da sua população. Desses 35 municípios, o maior município, por exemplo, de Caxias do Sul, com 45 membros. Há uma grande, entre aspas, discussão, porque a representatividade poderia ser maior, mas fazer uma discussão com mais de 270, 300 pessoas não é tão simples assim. Eu acho que com essa representação de pais, representação de professores, de diretores, de escolas profissionalizantes, do Ministério Público, dos conselhos tutelares, das câmaras de vereadores, todos esses segmentos estarão representados nesta conferência que vai acontecer aqui no SESF, em Farroupilha, onde nós vamos dividir também isso em eixos, onde nós vamos ter partes para discutir de manhã e de tarde, para no final da tarde então nós fazermos a nossa redação final com relação à educação. Mas o que a gente pode adiantar, Reis, e já em diversas reuniões que nós participamos durante essa discussão toda, é de que a formatação que está sendo proposta, ela
preenche espaços importantes no avanço da educação. Isso nós estamos extremamente satisfeitos. Só algumas interrogações: da onde vem o dinheiro, que é a grande questão, né? Os municípios estão no limite, então atribuir mais tarefas seja um pouco difícil, e ao mesmo tempo a questão hoje da autonomia das escolas, a autonomia dos municípios, que o governo quer um centralismo maior, e nós entendemos de que os sistemas de ensino devam ser gerenciados pelos municípios, respeitando assim a regionalidade, respeitando aquilo que acontece no município. Nós não somos um município com origem italiana, vamos ter algumas questões voltadas para isso, outras de origem alemã, outros municípios com outras características indígenas e outras coisas que devem respeitar essas autonomias. Então são questões que são pontuais. Claro que há uma necessidade de avanço com relação ao número de alunos para a sala de aula, isso é uma discussão, a carga horária, o piso salarial, algumas coisas estarão discutindo também nesta conferência. Quando se fala em verbas para a educação, do governo federal até tem acontecido alguns investimentos, algumas iniciativas para facilitar o ingresso, principalmente no ensino de terceiro grau, às pessoas com alguma dificuldade. Agora, do Estado não dá para esperar muito. A dificuldade do Estado ela é imensa, e até pelo tamanho que foi feito, né? E foi comentado isso, e aqui é bom salientar, né? Que lá no início, quando começou efetivamente o ensino público estadual, ele foi feito para as elites, né? E isso tudo veio com essa situação de elite para professores com uma série de vantagens, isso tudo que foi acarretando aí em muitos, vamos dizer, ganhos para os professores, mas de uma forma diluída, que a gente acaba nunca sabendo exatamente o que acontece. Então o Estado está de uma forma engessado, um pouco grande no seu tamanho, aonde há uma dificuldade imensa de se avançar. Os municípios, de uma certa forma, estão contemplando um pouco melhor, estão gerenciando um pouco melhor, estão estando mais próximos da estrutura educacional. E isso tudo, acho que, com alguns recursos a maior do governo federal, porque a culpa do governo também ele cria determinados mecanismos para fazer com que não haja recursos para a educação, para a saúde, né? A DRU, né? A desvinculação, né, do orçamento da União. O que é? É retirar um pouco de recursos para dividir menos. Então são mecanismos que são criados e que nós queremos discutir também isso na conferência, obviamente regional, estadual e nacional. Acontece a partir de quando? Ou acontece quando a conferência aqui em Farroupilha, a regional? Começa dia 17, né? Então na próxima quarta-feira, às 7h30 às 8h é o credenciamento. Nós vamos ser um pouco rigorosos, né? Mesmo porque na educação nós temos que ter dar algum exemplo. Então nós vamos começar às 8h a abertura, para 9h nós começarmos então as reuniões nesses eixos. Para as 10h30 nós fizermos a primeira plenária com relação aos eixos da manhã, para meio-dia, meio-dia e meia terminarmos. À tarde nós continuarmos então a 1h30 com os eixos da tarde. Às 4h nós começarmos a plenária dos eixos da tarde, para as 6h nós fazermos então a redação final desse estudo que foi feito a nível municipal de todos os municípios, a nível regional, como nós estamos fazendo com os 35 municípios, e depois, obviamente, levarmos essa nossa pauta toda para a conferência estadual, onde nós vamos, então, desta conferência, tirarmos 16 representantes da região toda, para lá, junto no Estado, nós, em setembro, então, realizarmos a conferência estadual, dentro dos pontos que foi sugeridos, a mais do que aquilo que já existe no documento original. Secretário Municipal Bolívar Pascoal foi o nosso convidado, e o Cotidiano continua.